tenho É sempre que mais perguntar. dificuldade do que luxo. Isso é verdade. Então eu tenho sempre que perguntar, por que empreender, Gerson? Cara, é aquela velha pergunta que eu sempre me faço assim: por que que eu fui escolher empreender? Não era mais fácil ser concursado, estudar para um concurso, ter aquela estabilidade, mas acaba que parece que é algo que é intrínseco. Não tem como. É como se fosse um espanhol querendo falar inglês, sendo que a língua nativa dele é espanhol. Não tem como. Sim. O empreendedor, parece que ele nasce empreendedor. Né? E parece que eu nasci assim, porque sempre eu cheguei em alguns pontos da minha vida e sempre eu voltei para o empreendedorismo de certa forma. Então foram faíscas que foram acontecendo durante a minha vida que mostraram isso, né? Então acho que o empreendedorismo ele surge da insatisfação do ciclo normal. Poxa, eu vejo aqui que na minha escola, a gente sempre tem que fazer isso. Mas por quê? E é aquela questão da curiosidade, da criatividade. Então, eu acho que a criatividade e a curiosidade, ela também está muito associada ao empreendedorismo. Mas por que assim? Ah, porque sempre foi assim. Mas por que sempre foi assim? Por que não pode ser diferente? Por que não. X é X. Tá, mas por que X não pode ser Y? Então, eu acredito que o empreendedor ele tem que ter esse senso crítico e conflitar. Se conflitar, conflitar o ambiente, porque só assim a gente cria novas oportunidades. E Então eu como, acredito muito nisso. sabe uma dúvida que eu sempre tenho? Como se preparar, sabe? Porque a formiga ali, ou do empreendedorismo, aquela perturbação de sempre voltar para o empreendedorismo, muitas vezes está na gente. A gente tem aquela vontade, mas eu vejo que muitas vezes o ensino formal não ensina a empreender, sabe? Ele ensina técnica, muitas vezes quase que metodicamente para que a gente seja um funcionário de algum lugar, mas não vejo muito falando sobre empreendedorismo. Como que você buscou isso na sua trajetória? Eu acredito que isso vem muito do ato de realizar sem estar pronto. Porque o que eu vejo é que o empreendedorismo, ele surge como uma oportunidade de você entender o que tem que ser feito, mas você ter acesso a recursos e conhecimento para realizar aquilo. Não necessariamente você já precisa ter aquilo como habilidade. Então, só para te dar um exemplo, eu já vendi serviços de criação de identidade visual sem eu nunca ter criado uma identidade visual. Mas eu sabia como criar. Eu sabia os caminhos que eu teria que percorrer. Então, eu fui lá, cheguei no cliente, vendi, ó, eu faço por isso, 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 assim, assim, assado, e é tanto. O cliente pagou, no outro dia eu estava no Google, como fazer uma identidade visual. E eu acho que o principal do empreendedorismo não é só se comprometer a fazer algo que você ainda não sabe fazer, mas você se comprometer em entregar com qualidade.